Saravá a todos, eu sou o Pai Gilberto, sacerdote do Templo Luz do Caminho, para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar de algo que também é importante. Vejam bem, geralmente quando chega final de dezembro e janeiro, uma grande parte dos terreiros e templos, choupanas e cabanas, por esse Brasil afora, eles entram em recesso. Ou seja, é umas férias merecidas daquele que trabalhou o ano inteiro para se recompor energeticamente, tanto os médiuns como o terreiro. Isso é de suma importância, muito importante. Ou seja, para que os médiuns possam se reagrupar e se agregar em termos mediúnicos, ter uma pausa dentro desse conceito. Então é de fundamental que isso ocorra. Mas o terreiro também. Por quê? Porque nessa pausa, por exemplo, eu vou usar o que ocorre no Templo Luz do Caminho. As giras no Templo Luz do Caminho, todas elas iniciam como em 99% dos terreiros por aí afora, com uma defumação. Ou seja, higieniza o ambiente. E nós, no Luz do Caminho, ao término das nossas giras, nós também terminamos as nossas giras com uma defumação. Ou seja, deixamos o ambiente preparado para a próxima gira higienizado. Mas isso ainda é o suficiente? Não, não é o suficiente. Então, o que seria o suficiente na nossa visão, respeitosamente? Nós aproveitamos esse intervalo e quando nós vamos reabrir o terreiro, por exemplo, agora nós estamos em férias, em recesso, e voltaremos às nossas giras em fevereiro. O que nós vamos fazer na primeira gira interna? Porque nós temos semanalmente uma gira interna, que é dedicada aos médiuns, à estrutura, à doutrina, de como funciona. E o que nós fizemos? O que nós vamos fazer também nesse próximo ano? Nós vamos fazer uma limpeza do terreiro. Não só uma limpeza física, que é normal e natural, mas uma limpeza também espiritual. Com defumação? Também, mas não só com defumação. Por que não só com defumação? Porque através de todas as giras, em todas as semanas, quando ocorre, sempre fica, por mais se limpe etericamente um terreiro, o resíduo do resíduo. Um bacilo, um miasma do miasma, e isso vai agregando. E por isso que é importante esse recesso no terreiro, nessa época, porque propicia o que? Renovar a egrégora do terreiro. Então o que nós fazemos? Há vários rituais e há várias maneiras de se higienizar o terreiro, além da defumação. Então aqui eu vou citar uma que é muito eficaz e que é propícia. Pega-se uma vara de um arame bem grosso e na ponta dele se coloca e amarra também com arame algodão. Se embeba esse algodão no álcool, e depois no ritual é chamado ritual do fogo para higienizar o terreiro. Se passa em todas as dependências do terreiro. Mas só passar mecanicamente? Não. Nós somos umbandistas, então você pode convocar aqueles médiuns mais experientes, porque veja bem, está se retornando de um recesso, ou toda a corrente, se assim desejar, para fazer esse ritual de limpeza espiritual, etérica, para tirar os resíduos. E se evoca justamente determinadas evocações para essa limpeza e também debaixo dos pontos cantados de descarrego, para fazer essa limpeza astral no terreiro, fazendo a segurança para que o terreiro esteja completamente limpo e renovado a sua egrégora.
Ah, pai Gilberto, pode ser então um ponto de fogo? Olha, não é recomendado a queima da fundanga, a pólvora, nesse sentido. Por quê? A pólvora, ela tem que ser muito bem direcionada. Infelizmente, muitos umbandistas não sabem que tem o que? Entrar e sair das energias. Ou seja, você tem que direcionar. E a pólvora, geralmente, o que poderá ocorrer conforme o indevido manuseio dela, indevido muitas vezes eu digo é o excesso ou a falta de excesso, ou a falta de equilíbrio nesse excesso. Ou seja, mais ou menos para fazer esse ponto de fogo através da pólvora. Porque a pólvora vai desestruturar todas as coisas que estão no terreno. Queima muitos meados, queima. Mas queima também os fundamentos, as firmezas que tem no terreno. Quando é feito de um modo excessivo, demasiado, sem uma determinada orientação. Então nós vamos ver que isso tudo tem ciência, e Umbanda é ciência. Então, o ritual da pólvora para higienizar o terreiro pode ser feito, mas tem que ter ciência e tem que saber quem está fazendo isso, para fazer com comedimento e equilíbrio, para que isso se torne de uma maneira, é como a pólvora, o estouro da pólvora é como tu vai destruir tudo. Então se você usa demais do explosivo, não sobra nada, então tem que ter cuidado. Agora com esse ritual do fogo, que eu digo com justamente um arame bem mais grosso e firme, na ponta um algodão embebecido no álcool, você vai higienizando todas as dependências do terreno. Não só propriamente o terreno, mas também a biblioteca, a sala de espera, enfim, muitos terreiros têm uma lancheria também, então, ou seja, vai higienizando todos eles. Então isso é muito importante. É muito importante também o que? A lua também. Se você fazendo uma lua cheia ou minguante, é o mais propício, que a lua cheia vampiriza, tira tudo de ruim que tem. Então tem que ter esse cuidado também. Então veja bem, Umbanda é ciência. E o que eu faço depois com essas varas de arame? Olha, é bom descarregar diretamente então na terra. Nós aqui no Luz do Caminho, nós temos 2 escoadores universais, que podem ser escoados ali esse material, né, e colocar essas varetas. Mas você pode também ficar ela na terra, ou então colocar elas em cima de folhas de bananeira, que também vai ter o mesmo efeito. E depois despachar corretamente o algodão e limpar as hastes para um novo uso numa nova ocasião. Espero que esse vídeo sirva para muitos umbandistas. É mais um conceito, um ângulo de ver, para que nós possamos todos aprender cada vez mais com a Umbanda. Esse é um preceito da nossa raiz, mas ele é universal em todos os terreiros, pode ser em todos aplicado em qualquer terreiro. Sempre com comedimento, com respeito e com a anuência dos guias e protetores, os chefes do terreiro. Luz do caminho, paz no coração, uma boa semana a todos. Saravá.